E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e sal. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sigo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Filho, porém, de teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-me o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha sido perdido e foi encontrado. Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque até o presente momento o Senhor falou conosco através dos louvores. Te agradecemos, Pai, e te pedimos a tua bênção, a tua direção, o teu Espírito Santo nesse grupo de louvor, que continue sendo usado cada vez mais pelo teu Espírito Santo. Fala conosco também, Senhor, através da tua palavra, que seja o teu Espírito Santo a falar para a tua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E o teu nome continue sendo honrado, glorificado e engrandecido pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Antes de eu ter a palavra, tem um espaço para o testemunho, posso dar? A minha esposa quer dar um testemunho, tem mais alguém que quer dar um testemunho? Tem mais um irmão lá no Museu da Pinheiro, Eziel. Gesiel? Eziel. Então tá bom, depois ele dá um testemunho também, amém? Amém. Paz seja convosco, irmão. Então, na verdade, eu tenho 2 testemunhos para contar. O primeiro é que vai fazer agora, dia 9, 5 meses de empresa. Glória a Deus. E semana passada eu já fui promovido. Glória. Então, eu confesso que o lugar que eu estava, eu não gostava do setor, não gostava nem um pouco, mas eu fazia da melhor forma possível, né? E daí, o gerente me chamou na sala dele e falou: chegou a sua hora. Falei: ô, glória. E olha, eu amo onde eu estou agora. Gosto mesmo, gosto. Então, esse é o primeiro testemunho que eu fui promovida. Glória a O Deus. segundo é do meu filho. Ele ficou 1 ano desempregado e chamaram ele na empresa que a minha filha está, uma excelente empresa. Daí agora os 2 estão juntos lá, vão trabalhar juntos, voltam. E Deus é maravilhoso. É só pôr na mão dele, fazer a campanha certinho, ser fiel. Deus é bom. Graças a Deus. O Senhor é fiel. Assim que nós somos Aleluia, imperfeitos, mas o aleluia. Senhor é fiel. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como todo mundo me conhece, fiquei 2 anos em casa, que a Covid me pegou. Há uns 6 meses já larguei a bengala. Eu vinha para a igreja, minha esposa enganchada no meu braço e mais a bengala. Se ela me largasse, dali 10 passos, eu estava do outro lado da rua, com a tontura que eu tinha. Esse foi o primeiro milagre que Deus me deu. Estou me recuperando, estou bem, graças a Deus. Graças também às orações da igreja que eu pedi que me apoiasse, com certeza. O segundo milagre, meus irmãos, minha esposa saiu um calo no peito do pé dela e ela não conseguiria trabalhar, não conseguia. E eu, quietinho, fiz um propósito com Deus. Deus, põe a mão nessa enfermidade. Eu estarei 3 quinta-feiras fazendo um propósito e a cura estarei testemunhando. Engraçado que a gente só pede, esquece de agradecer às vezes. Não é mesmo, irmão? A gente vê que não sumiu aquilo lá, você nem passa despercebido. Então, quando foi antes de ontem, eu falei: Lu, cadê aquele calo que você tinha no peito do pé? Ela pegou, apertou. Não sinto mais nada. Falei: você lembra? O dia que o pastor ungiu a minha mão lá na frente, e eu cheguei aqui e passei a mão no teu pé.
Depois daquele dia, irmãos, ela não se queixou mais. E eu, na quinta-feira passada, eu estava aqui, senti a presença de Deus, irmãos, em mim, que eu chorava tanto, que eu não estava me contendo. E falei, Deus, faz algo acontecer para dizer que a tua presença na minha vida. E eu pedindo e chorando, irmãos, quando terminou, o pastor ungiu minha mão lá e eu saí aqui. Mas como vocês não sabem, eu estou com problema de vista. Então eu cheguei aqui, comecei a secar meus olhos para poder ir para lá. Quando alguém bateu no meu ombro assim e falou: ei, Senhor, tem uma moça que quer lhe dar um abraço. O Senhor aceita. Mas imagina que não. Aí, o que aconteceu? Né? Foi Deus que mandou a moça me abraçar para mim, sentir a presença, que era Ele que estava falando, que Ele está falando comigo, e Ele está comigo, Ele está na igreja. Então, pessoal, agradeço a Deus. Aquela moça levantou de lá, toda vestida de branco. Eu não consigo reconhecer. Se tiver aqui que dê a mão, levante a mão, alguma coisa. Ah, foi você. Toda de branco. Parece que um anjo me abraçou, assim, com aquela força. Você vê como é Deus na nossa vida. Eu nunca esqueço, não vou esquecer você nunca mais. Tenha certeza disso. Você foi o anjo e a condição de Deus que Ele está comigo. Muito obrigado. As palmas. Deus é tremendo nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus Senhor é maravilhoso. Graças a Deus. Mas vamos para a palavra agora. Amém? Tem tanta coisa nessas parábolas de Jesus que, se nós formos parar para pensar, dá muita coisa. Vou tentar expressar aqui. Quando Jesus ele traz a parábola do filho pródigo, foi exatamente num sábado. E no sábado anterior, Jesus estava também em Jerusalém. No sábado anterior, a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi convidado na casa de um fariseu para comer pão, e ele também disse parábolas. E nessa ocasião, uma semana depois, na cidade de Achalaim, ou Jerusalém, a cidade da paz, Jesus ele é convidado também, ele está em outra casa. E por que nós temos a certeza que é outra casa? Porque nessa casa estava reunida pessoas de má fama e publicanos e pecadores. E aonde se reunia publicanos e pecadores, ou pessoas de má fama, os fariseus e mestres da lei não entravam. Tanto que eles ficam à porta e eles começam a questionar Jesus. E Jesus, ele propôs. Ele disse assim, que eu vou contar uma parábola. E antes de chegar na parábola do filho pródigo, ele traz outra parábola, muito interessante, que é a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. E em seguida ele traz a parábola do filho pródigo. E essa parábola é tão interessante, a maneira que os rabis da antiguidade, ou da época de Jesus, ensinavam e até hoje ensinam alguns. Eles trazem uma história contada para explicar algo da realidade, ou algo para que seja mais fácil de entender. E naquele momento, Jesus, quando ele traz essa parábola, ele traz algo que é absurdo para ele, algo que não entrava na cabeça de um semita, de um povo oriental, não entrava na cabeça. É um absurdo, é uma coisa que, olha, é impossível de acontecer. Primeiro, o filho esse pai, ele era viúvo, para responder a dúvida de muitas pessoas, ele era viúvo, não tinha esposa, a esposa dele já tinha falecido, no contexto da parábola, ele só tinha um filho mais velho, um primogênito, e o filho mais novo.
E quando esse filho mais novo, ele chega para esse pai, e ele vai exigir a parte da herança, ou seja, uma parte do dinheiro, das posses que o pai tinha, ele vai pedir para o pai, ele não tinha direito. Interessante isso, ele não tinha direito. Ele não tinha nem o direito, escuta essa, crente, nem o direito, pastor, de questionar ou de se achegar ao pai. Por algumas razões. A primeira razão é que o pai estava vivo. Herança, pelo que me consta, o direito é pós-morte. A herança a pessoa só recebe quando a pessoa falece. Isso foi desde os tempos antigos. Só que se esse pai viesse a falecer, quem teria o direito de responder pela partilha da herança, quando esse rapaz estivesse na maioridade, seria o filho mais velho. E aqui começa, dentro dessa família, ou dentro dessa casa, ou dentro dessa igreja, como você preferir, toda a confusão. Primeiro, quando o filho mais novo vai questionar o pai, quem teria a obrigação, pelo pensamento e a cultura semita, a obrigação de repreender, de fazer calar, de se levantar contra o irmão mais novo, seria o irmão mais velho. Porque na cabeça ou na cultura, o filho jamais levanta ou eleva a voz com o pai, jamais. Tem uma coisa tão interessante lá no meio oriental, no meio dessa cultura, que se o pai, ele chega da rua, ou ele chega em casa, ou ele vai adentrar em um ponto, e o filho, ele está sentado, ou semi-deitado, com os pés cruzados, a sola do pé, virada para o pai, ele já descruza, e não deixa o pai ver a sola do pé dele, porque isso quer dizer falta de respeito. Levantar a voz, então, nem pensar. Mas o filho, ele vem, chega para o pai, pega a parte da herança, o filho mais velho não se opõe, ele não se opõe. O pai, imagina a cabeça desse pai. Esse filho está dizendo, para bom entendedor, com a palavra basta, ele está dizendo assim: pai, já que você não morre, já que a tua morte está demorando para chegar, e eu quero desfrutar a parte que lhe cabe, e se eu esperar o senhor morrer, vai demorar muito? Muda alguma coisa da realidade? Da atualidade? Tem muita família aí que se mata por causa de herança. Nós vivemos tantos problemas atuais que já vem de muito tempo. É verdade. Pai, o senhor vai demorar para morrer? Eu quero a minha parte da minha herança, porque eu quero viver uma vida que eu acho melhor. O filho mais velho não se opõe. O coração desse pai está partido. Esse pai, a partir desse momento, escuta essa, não vai ter uma vida mais feliz, porque o próprio filho desejou a morte dele, e a morte do pai não chegando, ele tem que viver sabendo que o filho não o amava. Faz uma pergunta bem interessante: se o filho quer a morte do pai, ele ama esse pai? Sim ou não? Sim ou não, crente? Não. Esse pai, ele vai viver entristecido, ele vai viver amargurado, ele vai viver triste. Mas o interessante é que ele não se opõe ao desejo do filho, ele não se levanta contra o filho, ele reparte a herança e dá a parte do filho para ele, a parte do filho mais novo, a parte do filho mais velho, e continua trabalhando na parte que lhe cabe. Esse detalhe da parábola do bom samaritano é um detalhe que pouca gente bate em cima, porque o pai dividiu todas as posses que possuía em 3 partes: a parte do filho mais velho, a parte do filho mais novo e a parte dele, porque ele ainda estava em vida. O filho foi viver uma vida dissoluta, todos nós conhecemos e sabemos o que ele foi fazer. Provavelmente ele foi viver na época que Jesus contou isso, lá pela Babilônia, por ali, e foi viver dissolutamente, gastou todos os bens, e pasme, ele levou entre 10 e 15 anos para gastar essa fortuna toda. Entre 10 e 15 anos, ele gastou uma fortuna. Mas a Bíblia nos ensina, e aqui o Espírito Santo nos alerta, que muitas vezes o que é bom e bonito aos olhos não é para a gente.
Não é para a gente. Nossa, como assim? Agora minha cabeça está um nó. Vamos lá no exemplo de Abraão. E tem uma coisa tão interessante na vida do crente. Quem é crente? Levanta a mão. Quem aceitou Jesus? Glória a Deus, aleluia. Vou pegar pesado. Posso, pastor? Estou autorizado? O crente, o filho, ele tem a obrigação de ter um detalhe ou algo nele que, se ele não tiver, não é filho e não vai para frente. E esse alguém se chama Espírito Santo. Glória a Deus. Tu sabe o segredo de ter o Espírito Santo e o porquê ter o Espírito Santo? Eita glória! Quem quer saber, diga amém. Amém. Vamos para o Jardim do Éden? Olha que interessante. Vamos para o Jardim do Éden, sim ou não? Sim. O Senhor cria Adão, a sua imagem e semelhança. Não sabemos o tempo que Adão ficou permanecendo naquele relacionamento com o Senhor. Não se sabe, não é computado, não é calculado quanto tempo ele ficou ali, e o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo observando. Olha que interessante, observando Adão, e Adão dando o nome dos animais e todo aquele trabalho, e o Senhor, ele observou Adão, e ele disse assim: todo animal tem a sua companheira, tem a sua ajudante, façamos, pois, uma mulher ou uma ajudante que esteja ao lado de Adão. Fez Adão dormir, e quando Adão dorme, ele faz a Eva, entrega para Adão, e ali Adão e Eva, ele tem um relacionamento com o Criador. Olha que interessante, que coisa maravilhosa. E acontecia que ao cair da tarde, o Senhor visitava o Jardim do Éden e estava com Adão, e todo dia aquilo foi, não sabemos o tempo dessa visita do Senhor. Não sabemos o tempo. O livro do Gênesis dá um nó na cabeça da gente. Pastor Lucas do céu, chega a fumaciar os megabytes aqui. Não sabemos o tempo. Outro detalhe que vai fazer você fumaciar a cabeça é o seguinte: não sabemos o tempo que o enganador ficou falando com Eva. Dá a impressão que foi um dia, chegou, falou, ela foi, tchan, comeu lá no fruto. Não sabemos o tempo ou a estratégia toda do inimigo. Eva come o fruto proibido. Adão compartilha. Os olhos dele de conhecer o bem e o mal estão abertos. Estão abertos. Aí quando o Senhor fala assim: o homem agora conhece o bem, conhece o mal, vamos fechar o Jardim do Éden, vamos colocar um querubim. Agora, a partir desse momento, crente, a partir desse momento, o ser humano precisa ou precisava do Espírito Santo. Porque o ser humano, ele tinha olhos abertos, ele tinha o olho carnal aberto, ele tinha o olho espiritual aberto, ele tinha o olho da alma fechado. Porque onde está a alma, o homem é composto de corpo, alma e espírito. Estava aberto os olhos do espírito e os olhos do corpo carnal. O espírito, Adão, ele tinha contato, ele via o Senhor, ele enxergava o Senhor, ele compactuava com o Senhor. Mas quando ele pecou e entrou no pecado, esse olho espiritual foi fechado, porque Adão, ele foi capaz de discernir o bem e discernir o mal. Ou seja, ele agora, o sentimento está na alma, está no intelecto. Ele sentiu que estava nu, ou ele, o apóstolo diz que ele viu que estava nu. E até hoje, os olhos do ser humano espirituais estão fechados. Alguns profetas tiveram o privilégio de, por alguns momentos, os olhos espirituais abrir. Por exemplo, o profeta Ezequiel disse: eis que vi os céus abertos. O profeta Elias diz assim: ó, se tu pudesse ver o que eu vejo, ou seja, aquela colina toda repleta de anjos, de carros de fogo, ou seja, os olhos espirituais em ocasiões de alguns profetas foram abertos. Os olhos do profeta Daniel, os olhos de João para receber as profecias, são os olhos espirituais. Mas a partir do momento que o crente se converte, o crente, ele está na direção do Espírito Santo, os olhos espirituais continuam fechados, mas ele tem um guia. Olha que interessante, pastor, um guia, e esse guia chamado Espírito Santo é que conduz você em rumo a Cristo, em rumo à vitória. Você não enxerga para onde ele está te levando, mas tem algo que você sabe que é o Espírito Santo, e esse algo se chama fé. Amém, glória a Deus. Quer uma prova aqui, e essa vai doer, posso falar, pastor? A fé é o firme fundamento da
das coisas que se esperam e a confirmação daquilo que não se vê. Fé. Você não vê o que acontece, mas pela fé você entrega o dízimo. Amém. E a direção do Espírito Santo. Você faz uma oração e que muitas vezes você pensa assim: escuta essa. Um abençoado, ele ia trabalhar e ele ouviu na alma dele: não vai trabalhar hoje. Só período de trabalho. Olha que interessante. Digo para meus filhos: se não pagar esse dia, não vai hoje. Coisa na minha cabeça. Mas ele tinha ouvido que o Espírito Santo guiava ele, e ele pela fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tá bom, conversou com a esposa dele, ela vai o seguinte: vamos ficar em casa namorando hoje, porque eu não estou sentindo alguma coisa complementar. Não foi. Bem, outro dia ele foi, ficou aqui na cabeça, mas puxa vida, uma coisa interessante. Pegou o ônibus. Aquela conversa, aquela mufuca, depois aquele purpurinho. Ele foi saber que estava continuando conversando. O que aconteceu? É que ontem, no horário que a gente pega o ônibus, teve um assalto. Ele sempre sentava o cobrador, sentava do lado do cobrador. E teve um assalto e foi baleado o cobrador e quem estava do lado. E se ele ouvindo a voz do Espírito Santo? E se ele não é guiado pelo Espírito Santo? Tudo bem que ele teve que pagar, trabalhar um dia mais, mas e se não houvesse a voz do Espírito Santo? Ele estaria já no caixão. Aí esse olhar está fechado. O olhar desse rapaz, a mente desse rapaz está fechada. Ele está dentro da casa do pai, mas ele não enxerga que ele está inserido no seio de Abraão. Porque eu sei que Abraão, já expliquei aqui uma vez, lugar de descanso, lugar de repouso. Ele está num lugar de segurança, mas a mente dele, a cabeça dele não está ali. A mente dele está fechada. E ele vai viver dissolutamente. Mas o Senhor é bom e misericordioso. Depois de 15 anos, veio uma tragédia, veio uma fome naquela cidade. E aqui, crente, tem algo interessante. Não importa onde você estiver, com o que você estiver, se você é guiado pelo Espírito Santo, quem é guiado pelo Espírito Santo, não existe lugar onde ele está. É o Espírito Santo quem guia ele. O Senhor honra ele onde ele está. Aleluia. Porque você não é fruto do meio que você vive, você é fruto do céu. A sociologia para quem serve ao Senhor não funciona. A sociologia diz que o indivíduo ele é fruto do meio no qual ele está inserido. Não, mas o crente não. O crente ele é fruto do Espírito Santo de Deus. O meio que ele está inserido não o contamina. É ele que contagia onde ele está. Por causa do Espírito Santo. Ei, se a tua família não é 100% daquilo que você quer, fique em paz. Fica na direção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo em você vai contagiar todos à sua volta. Você não é guiado pelo que você vê, você é guiado pelo que você crê. Interessante. Está tudo, é crise, é isso, estão se matando. Não, fique em paz, eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou fruto do Espírito Santo de Deus, e ponto final. Por que estou dizendo isso? Porque houve uma fome na terra, todo mundo se enganou, se lascou, e esse aqui também, ele não era guiado pelo Espírito. Os olhos do Espírito dele estão fechados, mas ele não tem o Espírito Santo para guiar ele. Ou seja, mas o Espírito Santo é tão misericordioso quando eu disse que lá ele caiu em si. Abriu os olhos dele, um vislumbre. Puxa vida. Eu estava no meio da bênção. Olha o desviar da misericórdia, né, pastor? Eu estava no meio da bênção. Os olhos, eles caem em si, dá aquele vislumbre. Eu vou voltar e olha a cabeça do rapaz. Olha que interessante. Eu não preciso ser tratado como filho. Eu, sendo um jornaleiro, sendo um servo, sem salário, ter um teto para morar, comida para comer, e aonde estiver me repousar, naquela ele queria a segurança do pai. Não queria, porque a segurança. Porque lá ele olhava os
aquelas bolotas, aquelas alfarrobas, é uma espécie de uma fruta assim que eles dão para os porcos, para eles enganar a cabeça que o estômago está cheio. Se iludir que o estômago está cheio, ele come menos os alimentos, as lavagens, e ele acha que a barriga está cheia, aquelas alfarrobas, e ele não come mais. E aí ele dá mais lucro para o dono, porque ele tem uma ilusão. O mundo para crente é ilusão. Ele volta. Tu sabe quanto tempo esse rapaz mais ou menos demorou para voltar para o pai? Eu achei esse detalhe interessante. Você não precisa ter a minha cabeça, mas eu acho interessante. Mais ou menos 1 ano, esse rapaz virou um morador de rua, virou uma pessoa jogada na rua. 1 ano. E voltou a falar com o pai. O detalhe interessante, quando ele chega e falar com o pai, ele vai usar o termo pai. E o pai, quando vê esse filho, quando a pessoa, na cultura semita, ele está envergonhado por uma atitude. É interessante isso aqui, que a Bíblia foi escrita numa cultura oriental. Sim ou não? Sim ou não, crente? Sim. Oriente. Cultura oriental, semita, oriente. Então, tudo que eles fazem, algo tem que simbolizar um sentimento ou uma união. Por exemplo, quando o filho de alguém, o pai de alguém morre, essa pessoa, eu já expliquei isso, ele rasga a veste. É um profunda dor, porque quem lá de longe está vendo, sabe que ele está sentindo uma profunda dor, e nessa simbologia ele rasga a roupa. Se é uma mulher, vem alguém, uma outra mulher, e rasga a gola da roupa dela. E quando ele quer adorar, ele joga no chão, coloca a fronte no pó, abre os braços e são adoração. Quando ele está clamando, está sentindo desespero, ele faz um movimento, parece que vai bater a cabeça na parede. E quando ele, por exemplo, vamos por exemplo assim, só para você entender essa passagem que eu quero explicar. Vamos supor que eu ofendo o pastor Lucas ou o pastor Aparecido, ofendo. E quero pedir perdão. Eu não posso, na cultura semita ou oriental, chegar para ele assim, como muitos fazem, desculpa a minha expressão, mas eu falei na cara de papo. Dar um abraço. Isso é muito vago, isso é muito falso na cultura. Eu tenho que chegar para ele, pedir perdão com um presente na mão. Eu chego para ele, quero que você me perdoe, entrego o presente e te explico por que eu estou me expressando daquela maneira. Ele vai entender que aquele presente representa o perdão que eu estou pedindo. E no caso do filho, quando ele chega para o pai, ele fala, pai, quando a pessoa se sente que errou, se sente assim, que ofendeu, que está humilhada, que está envergonhada, ele amassa, vou passar minha camisa aqui, ele amassa o lado do manto da camisa, ele chega, olha, só um negócio de exemplo, posso? Ele é maior que eu, ele é mais exemplar. Ó, Lucas é o pai, e eu sou o filho, o incauto. Ele amassa todo o lado da roupa, e ele chega para o pai, e ele fala, pai, eu pequei contra ti, mas esse pai não quer saber, ele se joga e abraça, beija o filho. E ele está com a mão amassada, obrigado. E quando ele fala pai, ele usa o termo pai. No geral, já prestou atenção nessa passagem? Tanto na Bíblia hebraica, tanto na Bíblia, quando você quiser, é pai. Ele fala Abba. Ele não fala, Abba. Ele não dá essa travada no semita que induz a ser 2B. Ele não usa o termo que Jesus, por exemplo, usou quando ele foi orar, ele disse Abba, pai. Ele usou 2 B's para dizer meu pai. Para dizer meu pai querido, ele usou um termo genérico, porque quem usava esse termo genérico era tanto o filho quanto o servo, todos que estavam debaixo da autoridade desse pai. Então todos que estavam debaixo da autoridade desse clã, desse patriarca, todos consideravam ele como pai. Por exemplo, Abraão, ele chama de pai, de Abba, não de Abba. Abba com 2B, ele só se define ao Criador, que é meu pai. Quem entendeu até aqui, diga amém. Aí o pai vai ter umas atitudes interessantes. Ele vai dizer, coloca no dedo desse incauto, desse filho, um anel,
coloca nos pés uma sandália, uma alpargata, e coloca nele o melhor vestido. E aqui também quero falar bem rapidinho o que quer dizer isso. Quando ele troca a veste daquele filho que ele estava em andrade, ele está dizendo assim, ó, este filho, ele está tendo uma mudança de vida, ele está mudando do pior para o melhor. Um melhor vestido quer dizer um vestido de destaque. Todos iam olhar e saber que aquele vestido era feito ou sob medida para uma ocasião especial. Eu tenho para mim, pelas partes que chafurdei e que cavoquei e que fiquei fuçando há muito tempo, me chamar de avestruz, pastor, não sei, me chamar de avestruz, vai pensar que você o cara não tem cabeça. Esse vestido especial já era para esse rapaz, não servia para outra pessoa. Aquilo que o Senhor tem para você, é para você, não é para mais ninguém, não serve ninguém mais. Quer um exemplo da Bíblia? Diga bem. Amém. O pai de José teceu uma túnica para ele, não serviu em 11 irmãos, servia só para ele. O que o Senhor tem para você é só para você, não serve para ninguém. Não adianta alguém querer tomar, alguém querer roubar, puxar tapete, não, é teu e pronto. O Senhor fez para você, ninguém rouba, ninguém tira. Ou seja, está dizendo assim, ó, agora esse filho, ele é alguém de destaque na família. E quando ele coloca o sapato, olha que interessante, ele está dizendo, você está me chamando de rapa, mas a partir de hoje você vai me chamar de rapa. Ou seja, você é teu pai, porque com essa sandália quer dizer que você não é servo, você é filho. Quem te olhar vai saber que você é filho, que você é herdeiro de alguém. Aqui tem uma curiosidade, na época, na antiguidade, poderia ser o melhor escravo, poderia ser o senhor dos escravos, ou o senhor da casa, ser mordomo, seja quem for, mas quando ele saía na rua, ele tinha que sair descalço para todos saber que não era herdeiro, que não era filho, que era escravo. Por que o chefe dos escravos, ou o mordomo, ou aquele que tinha a autoridade sobre os outros escravos, não saía da casa? Já parou para pensar nisso? Ficava na casa, só mandava os outros voltar a mim, porque ele tinha que sair descalço. Ele ia falar assim, porque estava bem vestido, turbante, manto, alforje com dinheiro para comprar coisas para o patrão ou para o senhor, mas descalço, está se achando, mas era escravo. Mandava os voltar, não vai você, porque eu vou ficar aqui ministrando. Interessante isso, não? Você vai colocar sandália, porque quem te olhar vai saber que você é filho, você não é escravo. Põe na mão dele o anel. Sabe o que esse pai está fazendo? O interessante que esse pai está fazendo? Ele está tirando a autoridade, olha que interessante, corrigindo o erro do filho mais velho lá atrás. Esse anel era para o filho mais velho, era o anel de autoridade, o anel de selar, o anel do cheque em branco. Esse filho mais novo ia responder pelo pai, ia ter a autoridade que o filho mais velho teria que ter tido desde o começo. Agora o filho mais novo recebe essa autoridade. O pai está dizendo assim, ó, agora quem te vê vai ver que você tem um lugar de destaque nessa família, que você está calçado, você não é escravo, você é herdeiro, e com esse anel você pode comprar, você pode negociar, você pode determinar, porque você agora responde pela herança. Interessante. Vamos retroceder. Olha que interessante. Jesus foi uma pessoa assim espetacular. Os filósofos podem falar o que quiser, os ateus podem falar o que quiser. É minha opinião, esses imbecis podem se tratar da maneira que quiser, mas Jesus era espetacular. Primeiro quesito, ele juntou 12 pessoas com opiniões diferentes, posições diferentes para trabalhar por um objetivo. Foi o único que conseguiu. Segundo, quando ele traz a parábola da dracma, da ovelha, do filho pródigo, 2 irmãos, quando essa mulher ela perde a dracma dentro de casa, onde é? E procura diligentemente até encontrar. E encontra, e chama as amigas, se festeja isso e aquilo.
É uma moeda. Essa moeda não tem consciência. É um objeto inanimado, sem sentimento, sem nada, é um objeto. Essa moeda não sabe que está perdida, mas está perdida dentro de casa. Quando ele traz a parábola das 100 ovelhas e uma que se perdeu, e o pastor tem que ir atrás, a ovelha está lá, a ovelha, qualquer animal, quando está perdido, ele sabe que está perdido, sim ou não? Sim ou não, Pedro? Sabe que está perdido, qualquer animal, até a formiga, se você tirar ela do meio dela, vai saber que está perdida. Cachorro, gato, papagaio, tudo que for, ele uma hora vai saber que está perdido. Então a moeda não sabe que está perdida, a ovelha sabe que está perdida. Mas e agora? Jesus ele traz o filho pródigo. O filho mais velho está dentro de casa, está perdido e não sabe. O filho mais novo, ele está lá fora, está perdido, mas ele sabe, descobre que está perdido. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filhos, se és filho, és também herdeiro de Deus em Cristo. Amém. Amém. No versículo anterior tem um detalhe que eu comecei a pregar aqui, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, no versículo anterior vai dizer assim, ó, que clama e que diz, o Espírito Santo em voz diz, Abba, Pai. Ou seja, você sabendo que está perdido, o crente, desculpe, ou não sabendo, o Espírito Santo está dizendo, Abba, Pai, olha para esse filho. Mesmo você aí, eu também, às vezes não entendemos o agir, o trabalho de Deus, mas o Espírito Santo está clamando, Abba, Pai, meu Pai, ou seja, está dizendo, esse filho está precisando. O filho tinha consciência lá dentro, que lá fora que estava perdido. O que quer dizer com isso? Ei, essa campanha hoje tem que ser um divisor de águas. Muitos milagres acontecem. O Espírito Santo está dizendo, você não é servo. A diferença do servo para o filho é gritante. O servo, o filho perdido, mesmo desfrutando de tudo que o pai tinha, ele não sabia, não conhecia os desígnios do caminho do pai. O filho, a Bíblia vai dizer que o filho, ele sabe o que o pai está fazendo, ele tem conhecimento do que o pai está fazendo, ele sabe para onde o pai vai e o que o pai vai fazer, tanto na vida do que está lá dentro e na vida dele. Os filhos, ele sabe. O servo não sabe o que o Senhor vai fazer. Quem sabe o que o Senhor vai fazer? Diga amém. Amém. Eu sei que Ele vai vir me buscar. E o Espírito Santo está dizendo, não seja servo, não seja escravo dessa dívida que te trouxe. Não seja escravo dessa discussão que divide a tua família. Não seja escravo dessa porta fechada. Não seja escravo. Ei, e não se incomode quando o teu irmão receber a vitória. Posso falar, pastor, estou encerrando? Se ele autorizar, vocês ficam em pé. Não é o caso aqui, diga amém. Amém. Alegremos-nos porque esse filho estava morto e reviveu. Se alegre quando o teu irmão estiver com o carro zero na garagem. Se alegre quando alguém vier aqui contar testemunho. Eu paguei aquela dívida que me tirava o sono. Se alegre quando alguém chegar e falar assim, meu filho largou das drogas, minha filha continua com o marido, foi repreendido, aquele demônio, aquela entidade da divisão, da separação, foi repreendido, aquele espírito de discussão. Se alegre, não seja como esse filho. Foi abençoado, então. Carro novo na garagem, então. Parou de brigar com o marido, então. Foi promovido, então. Canta mais que eu, prega mais que eu, que é mais bonito que eu, só tem roupa nova, está comprando roupa nova. Se alegre quando o teu irmão é abençoado, se alegre. Se quer viver feliz, alguém chegar, pastor, compra mais um carro. Eu falo, glória a Deus. Eu já tive muitas discussões de trabalho. Muitas discussões. Você viu fulano de tal, comprou uma mansão. Eu falei, graças a Deus, e você vai viver na miséria, sou muito feliz.
incomoda a cabeça do outro? Não. Alegra quando esse estava perdido e foi achado. Ei, o Espírito Santo está dizendo, hoje o Espírito Santo vai ser teu guia para você não ser servo, você ser filho. Consciência, mude a consciência, não de servo, mas de filho. Ei, não seja servo do que te oprime. Se você está sendo oprimido por algo, porque está sendo servo, se fale, Pai. E agora eu estou encerrando. O erro foi meu. O erro foi meu. Porque o ser humano, a psicologia diz que o ser humano, o maior efeito dele se chama transferência da culpa. Eu posso falar porque nas duas formações de meio que eu tive noções de psicologia. Transferência de culpa. Eu fiz porque fulano e Beltrano fez isso. Eu saí da igreja porque o pastor me cumprimentou. Porque a irmã da porta não fala comigo, porque isso e aquilo, só que não é, nunca eu defendo a pessoa, sempre alguém, transferência da culpa. O filho, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. É fácil orar assim? Sim ou não, gente? Você quer uma prática isso aqui? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Senhor, eu sei que a culpa foi minha de explodir o cartão de crédito. Deus não precisa de cartão de crédito. Precisa? A gente precisa, mas Jesus não. Oh, Jesus, foi eu que estourei o cartão de crédito. Eu não quero ser escravo desse cartão mais, Jesus. Me ajuda a pagar esse trem que agora. E deixa o teu Espírito Santo me guiar para que eu não seja mais escravo dessa coisa chamada cartão de crédito. Oh, Jesus, eu comecei essa discussão lá dentro de casa porque eu queria converter fulano e Beltrano e Ciclano. E a tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus, conserta essa bagunça para mim. Eu pequei contra os céus e contra ti. E o Senhor vai dizer assim, não será chamado mais servo, você vai ser chamado filho, porque a partir do momento que a oração for sincera, há um coração quebrantado e contrito. O que isso quer dizer? Alguém pode me dizer? Quebrantado. Eu pequei, eu fiz, eu que sou errado. E o Senhor, contrito, dizendo, eu preciso. O Senhor tem providência. Oração sincera. Fala, Senhor. Com fé. Senhor. Eu sou filho e teu herdeiro. Se por acaso o erro foi meu, o Senhor é, bate no peito, meu Pai. Em nome de Jesus. Receba o pastor Pai.